Bispo Natan Silva, tudo bem? Estou muito feliz, honrada e alegre de dar o meu depoimento. Não, por favor, não tire minha voz, não tire meu nome, não tire meu sobrenome. Eu não tenho nada a esconder e nem quero. Não precisa alterar minha voz nem nada. Meu nome é Patrícia Lomazzi, eu tenho 37 anos, frequentei a Universal desde os 21 anos de idade e fui por um motivo que muitas pessoas vão, fraqueza, tá? Para mim, as pessoas que permanecem, podem até ir na Universal, vão por um momento muito difícil que estão passando na vida dela. A maioria é isso, acho que 99,9%, e ficam, tá? Porque ali, nessa fraqueza, eles tentam manipular. E muitos conseguem, e muitos são manipulados como eu fui. Hoje eu tenho a visão seguinte: quem é fraco fica na Universal, porque é manipulado. As pessoas que pensam, que raciocinam, bispo, elas não ficam lá por muito tempo, não. Então, eu sempre me vi fraca. Dos 21 aos 37. Hoje, quando eu passei um sofrimento muito grande na minha vida de novo, com 36 anos, eu fui buscar ajuda espiritual, mas também mental. Então, psicólogos, terapeutas, não precisei, graças a Deus, de psiquiatra, mas pessoas que mostram para você aquilo que está claro e que a igreja tenta te manipular. Eu vivia com medo, desde os 21 anos aos 37, eu vivia com medo. Com medo de faltar ao culto de quarta, com medo principalmente de faltar ao culto de libertação. Eu venho do histórico de uma família macumbeira, tá? Então, eu vivia com medo. Não, gente, sexta-feira, eu sou externo no meu trabalho. Então eu procurava ir ou na hora do almoço ou pela manhã, mas eu precisava ir na igreja, né, para não ocupar o meu horário de trabalho. Mas aí eu ficava mais tensa ainda. Então, assim, bispo, as pessoas vão na igreja pela fraqueza. Nunca concordei com a fogueira santa, sempre achei falta de razão naquilo. Eu falava, gente, dá tudo. Muitas das vezes eu vendia relógio, eu vendia sapato, eu vendia muita coisa. Mas essa história de tirar o meu tudo, bispo, eu nunca acreditei nisso, tá? Dizimista eu sempre fui, parei de ser, porque não é isso que Deus fala na palavra de Deus. Ouvi o seu vídeo de mais de 30 minutos falando sobre dízimo, não ouvi só o do senhor, ouvi de outros também, do Bispo Alfredo também, e de outras pessoas que já frequentaram a Universal, de pastores também de outras denominações. Fui ler também sobre o dízimo, né? É muito fácil hoje para as igrejas falarem de dízimo. As pessoas se esquecem o que Paulo fazia lá no passado. Ele pedia oferta não para construir igreja e nem para o seu salário, ele pedia para ajudar o próximo. Então hoje, se eu der o meu dinheiro, vai ser para ajudar o próximo e não para igreja nenhuma. Hoje eu me sinto livre, bispo. Hoje, se eu for a alguma igreja buscar a palavra de Deus, não vai ser por pressão, porque se eu não for no culto de libertação, o diabo vai entrar na minha vida, o diabo vai entrar na minha família. É assim que eles pregam. Não, não é isso. Hoje, se eu for a alguma igreja, vai ser por prazer. O meu esposo, sou casada é o meu segundo casamento. O meu esposo é católico. Ele amava o culto de quarta-feira, lá em Brasília. Era 1 hora, menos de 1 hora. E aí começaram a mudar o culto. O culto era voltado para a busca do Espírito Santo. Começaram a voltar a busca pelo envelope. Era dinheiro, dinheiro, dinheiro. O meu marido, sempre mais racional que eu, e ele deixou de ir. Nunca o pressionei para ir, mas ele falou: Patrícia, me desculpa, mas uma pessoa, o pastor lá pediu para tirar o dinheiro das contas para pagar e dar no altar. O meu marido nunca me falou isso, bispo, mas tem mais de ano que ele não vai na Universal. E aí, agora ele vendo que eu não vou mais, ele falou: você deixou de ir na igreja? Eu falei: sim. E aí fui explicar para ele o motivo. E ele me falou: Patrícia, me desculpa, eu gostava muito daquela igreja, mas eu não vou ser manipulado dessa forma, deixar de dar as contas, a pagar as contas da minha casa. Engraçado que eles pedem ofertas lá para pagar a conta da igreja, a luz da igreja. A luz da igreja não pode atrasar, mas a da sua casa pode? Não, tá errado, Patrícia, tá errado. A gente não pode deixar de pagar. Nós temos responsabilidade, nós temos um filho. Imagina a gente ficar sem essa criança, sem água, ou sem luz, sem água, porque é isso que eles queriam. Que a gente deixasse de pagar as contas da nossa casa para colocar no altar. Então, bispo, sem querer ser muito longa, começou a me incomodar a questão de política, tá? Tinha um pastor lá de Brasília, o pastor André. Eu precisava muito de orientação dele na vida sentimental. Chegou uma vez que ele foi grosso, estúpido comigo. Ele foi estúpido. Eu falei: pastor, o senhor pode me receber? Ele foi estúpido comigo. Ah, seu problema é que você é muita criança. Ele não estava errado. Realmente ele estava certo. Mas não falar daquela forma.
Ele podia falar, olha, Patrícia, o que eu tinha para te orientar, eu já te orientei. Eu tenho outras pessoas para seguir. Isso eu não levaria a mal, bispo, mas a pessoa, ele foi super estúpido comigo. E eu não vejo Jesus sendo estúpido com ninguém. E eu fui muito manipulada. Eu até acredito que a Universal usa até técnicas de hipnose, de PNL, programação neurolinguística. Acredito muito nisso, tá? O pastor André começou a falar de que a gente tinha que votar na Dilma. Eu cheguei a votar na primeira eleição da Dilma por causa dele. Nunca mais na minha vida, bispo. Eu sempre falei para minha mãe, ela brigava comigo. Eu falei, mãe, toda vez que a Universal fala de igrejas, toda vez que a Universal fala de deputado, de eleição, eu paro de prestar atenção. E eu não voto em nenhum pastor deles, nenhuma indicação deles. Outra coisa, bispo, eu atendi a Igreja Universal pela Nextel, tá? Há muitos anos, há mais de 7 anos. E eu morava em Brasília. Então, na época era o Bispo Rodrigues, que ele era Bispo Rodrigues, teve também o Bispo Marcos, perdão, que eles eram administradores da Catedral de Brasília. E uma vez eu comecei a acordar para a vida porque tinha um tal de Júlio César, que eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. E ele hoje é pastor, ele hoje é deputado. E aí ele entrou lá no dia para falar com esse administrador da igreja. E eu estranhei aquilo porque o administrador, ele faltou morrer. Olha, Patrícia, e é o doutor Júlio César? Aí eu, tá. Aí ele, não, ele é deputado federal e ele também é pastor. Aí eu falei, tudo bem com o senhor Júlio César? Ele, não, Patrícia, é doutor, é doutor. Eu falei assim, tudo bem com o senhor Júlio César? O senhor é pastor? Não, mas ele é deputado federal, Patrícia. Eu falei, o senhor tem doutorado? Não, não, Patrícia, ele é doutor. Foi dessa forma, eu vivi isso e eu enfrentei. E eu não chamei de doutor em hora alguma. Eu falei, tudo bem com o senhor? Tudo bem, o senhor Júlio César. Nunca me deixei levar tanto. Mas eu poderia não me deixar levar tanto, mas sempre fui manipulada tanto que estive lá. Dei o dízimo e fiz muitas coisas. Então hoje o que eu quero, bispo, é dizer o seguinte para as pessoas que estão fracas, para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, não se manipulem pela Universal, tá? Não fiquem dando seu dinheiro. O meu pai tá pobre. O meu pai é um funcionário público que ganha muito bem, muito bem. E eu digo muito bem, mais de 15 mil. E ele tá lá, fazendo o que ele quer na Universal, o que querem que ele faça, né? Eu não quero que ele, não posso forçar o meu pai a nada. Mas isso hoje me dói o coração, porque ele sempre deu tudo dele. Meu pai vendia carro, meu pai ficava endividado, meu pai fazia empréstimo, né? Eu sempre dando dízimo. O meu esposo falava, Patrícia, você tá tirando o dinheiro da nossa casa. Porque a gente é muito unido nessa questão de contas de casa, de salário. E eu sempre fui arrogante com meu esposo a ponto de falar, ó, não se mete no dízimo não. E ele não é que ele obedecia, ele me respeitava, sabe? Ele sempre me respeitou. Então, bispo, as pessoas, se você tá fraco hoje, se você tá passando um momento muito difícil, saiba que não é a Igreja Universal que você tem que ir. Você tem que buscar a Deus. Isso você consegue fazer no cantinho lá da sua casa. Você consegue colocar uma pessoa, o seu filho. Eu sempre fiz com meu filho, orando. Ora com seu filho, ora com fé, sabe? Faz um núcleo na sua casa e procura uma ajuda terapeuta, sabe, de psicológica. É isso que você precisa. Porque a Universal, ela não quer te ajudar, ela quer o seu dinheiro, tá? O bispo, eu sou muito grata a alguns pastores, tem o pastor Michel Mamed, a esposa dele, eles me ajudaram muito. Mas eles nunca pediram meu dinheiro no altar. Eles hoje estão na igreja, mas dá para perceber hoje pela teoria da igreja que o foco deles não é arrecadação, porque eles estão no fim do mundo, sabe? E é um pastor que me ajudou muito, eu sou muito grata a ele, a esposa dele, por tudo que eles fizeram por mim. Mas eu não sou conivente com nada disso da Universal, tá, bispo? Eu não sou conivente com as barbáries que eu hoje vejo lá, né? Eu vejo o meu pai achando que tá bem de vida, bispo. O meu pai não está bem de vida. O meu pai dá tudo dele no altar. O meu pai já deu carro parcelado. O meu pai já deu carro zero. Eu nunca comprei nada de ouro pra mim, porque eu ficava assim, eu vou ter que dar na fogueira santa. Eu vou ficar incomodada pra dar. E bispo, Deus não quer o nosso dinheiro. Claro também que ele não quer que o nosso amor esteja no dinheiro. Mas o que Jesus quer da gente é viver a palavra dele, é viver aquilo que está no evangelho. Sabe, sempre me incomodei com muita coisa, bispo. E todo mundo, quem quiser falar comigo, hoje eu passei dos 21 anos aos 37 anos na Igreja Universal.
Nunca dei certo com relacionamento nenhum na minha vida. Era tudo uma pessoa que não dava testemunho de Jesus, uma pessoa que não tinha Jesus na vida dela. Sabe quando que eu passei a ter? Quando eu procurei racionalmente a buscar Deus, a procurar ajuda psicológica, tá? E a ver o seguinte, o bispo, que não é o diabo na nossa vida, é a nossa postura. Muitas das vezes a gente procura um homem errado para estar do nosso lado, porque o meu problema sempre foi relacionamento, né? Achar uma pessoa certa. E eu sempre permitia que as pessoas brincassem com a minha cara. Então não é diabo, é a sua permissão. Tá? E eu morria de medo, eu vivia com medo. Gente, se eu não vou uma sexta-feira no culto de libertação, meu Deus do céu, a minha casa vai, nossa, vai ter briga na minha casa. Era assim que eu vivia. Então, bispo, fique à vontade para editar esse vídeo na questão de diminuir o tamanho, que ele tá longo. Mas não precisa tirar minha voz, não. Não tira meu nome. É... Hoje eu quero dizer para todo mundo, se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, experiência própria. Dos 21 anos até os 37, eu fiquei na Universal e nada mudou. Nada mudou. Eu só passei a ser feliz, a ter um esposo, a ser uma mulher admirada, a crescer profissionalmente quando eu mudei a minha mente. Eu passei a me dedicar exclusivamente ao meu trabalho, no horário de trabalho. Eu passei a ser uma esposa sábia, como diz a Bíblia, tá? Não é o dar dinheiro que vai fazer mudar a mente do seu marido. Muitas das vezes a pessoa que está do seu lado, ela não vai mudar. É você que tem que ver, eu quero essa pessoa do meu lado, eu estou disposta a dar o melhor de Deus para ela, a dar o meu melhor para ela, porque Deus muda as pessoas, mas na sua oração, não é em você dar tudo na fogueira santa. Eu só quero agradecer, bispo. Desculpa pelo meu áudio longo, mas eu só digo para vocês, se você está passando um momento muito difícil na sua vida, a Universal usa isso para te manipular e para te levar para a igreja, só para tirar o seu dinheiro. Não faça isso. Procure uma ajuda espiritual, vá em uma outra igreja que não peça dinheiro e procure uma ajuda psicológica. Deus, ele criou as áreas da medicina para nos ajudar. A gente precisa ir num clínico geral, a gente precisa ir no ginecologista, a gente precisa ir no dermatologista e a gente também precisa ir a um psicólogo. As pessoas hoje estão com depressão, as pessoas hoje sofrem muito porque a gente tem muita informação hoje. O nosso tempo é muito corrido, não dá tempo para nada. Então a gente precisa saber como tratar o nosso cérebro. A gente precisa saber como trabalhar mentalmente, a gente precisa cuidar do nosso psicológico e hoje a gente não cuida. E aí vem qualquer situação, qualquer pessoa e nos manipula. Isso é o que eu tenho para dizer. Depois eu vou fazer mais vídeos mais resumidos, bispo. Fique com Deus, todos vocês. Eu quero agradecer o senhor, o bispo Alfredo, e a todos vocês que saíram da igreja e que estão se dedicando para mostrar para a gente quem é a Igreja Universal. Eu tenho vergonha de dizer que eu era da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho vergonha porque pessoas que estão ali para mim são pessoas fracas. Desculpem se vão ficar chateados comigo. Podem ficar, mas bispo, se eu fosse uma mulher forte, eu estaria buscando essa ajuda de hoje há muitos anos, tá? Então eu quero agradecer porque